Então vamos nós. Vamos lá. Primeira coisa. Todo mundo aqui sabe C? Aprendeu C ou tem gente que vem do Python? Alguém aqui vem do Python ou todo mundo sabe C? Tanto faz, a mesma coisa. Não, pelo menos o básico do C todo mundo sabe? Mesmo os mais antigos? Não. Tudo bem. Então, qual é a limitação do C++? É porque normalmente vocês são muito fracos em C. Ok? Então, as pessoas chegam muito deficientes em C porque os professores ensinam o mínimo do mínimo, assim, não todos, né? Mas a maioria dos professores ensinam o mínimo do mínimo do mínimo. Então, a gente vai começar no C, tá certo? Só para ensinar, por exemplo, vocês a compilarem programas. E aí depois a gente parte para o C++. Vocês aprenderam a fazer compilação separada, usar o Makefile, construir make, não, né? Ninguém sabe fazer um make, não, né? Não, fazer o make, dar um make, criar um Makefile, pode definir os parâmetros de compilação. Não, né? Então vamos lá. Então a ideia que eu sugiro para vocês é o VS Code. Eu mandei até um e-mail, não foi? Falando disso. Tudo certo? Nos semestres anteriores eu usava o Qt Creator, porém ele é muito bugado. E aí eu descobri que o VS Code ele é bem melhor, porque não tem aqueles bugs todos e permite mais intimidade com o código. Então a gente vai tentar com ele, tá certo? Ok? Então vamos lá. Ok? Deixa eu achar aqui a parte da disciplina de vocês. Cena PK PO 2018-2. Um bocadinho. S01 E01. As aulas elas são divididas. Pitomas. Toda vez que sair vocês têm que me avisar, porque esse projetor está muito ruim. Amanhã eu trago um projetor novo para cá. Projetor. De novo já. Não acredito. Que tombas. Ok, se sair vocês me avisam, tá? Então as aulas elas são separadas em semanas e episódios. Cada episódio é uma aula, como normalmente nós vamos ter só 2 aulas na semana. Porque graças a Deus nesse semestre tem pouquíssimos feriados, né? Acho que infelizmente tem 3 feriados no fim da semana. Então tem um na sexta, a gente vai perder uma aula, o outro na outra sexta a gente vai perder outra aula e o outro na outra quinta-feira, que é de lascar. Ok? Então, mas mesmo assim tem semestres muito piores. Ok? Então vamos lá. Vocês aprenderam a programar em C? Vou fazer um... Deixa eu apagar ali. Vou sentar aqui para não quebrar a mesa. Vou fazer um códigozinho super simples em C, tá certo? Eu vou usar mesmo o terminal main.c. Então a gente vai ter aqui o include stdio.h int main puts, vou tirar nota 11, ok, return 0. Tudo bem? Professor, para que serve o puts? Vocês sabem para que serve o puts? Nunca usaram o puts na vida? Nunca consegue dar um problema e vocês dizem puts. Puts, ele é a mesma coisa do printf, só que ele pega só um parâmetro que é um string e bota na tela. Tudo bem? Mas antes de fazer isso, eu vou apagar esse cara aqui. Você acha que esse programa funciona? Eu consigo compilar esse programa? Mesmo sem a biblioteca? Então vamos lá. Como foi que vocês aprenderam a compilar esse negócio?
vocês faziam só pela IDE, não é verdade? A maioria de vocês fazia pela IDE. Então, duas formas de fazer. Primeira é chamando diretamente o compilador, que no nosso caso aqui seria o GCC. Aí você diria GCC main.c para gerar o ponto objeto. Deixa eu diminuir aqui para ficar melhor, né? Para gerar o ponto objeto main. Então, aí você invoca o compilador diretamente para aceitar isso daqui como código-fonte e gerar isso daqui como código-objeto. Aí ele disse a seguinte coisa: professor, eu não sei inglês. Ok? O que é que ele está avisando aqui? Olha, a declaração de puts é implícita, ou seja, eu não sei, não achei a função puts. Mas isso foi um erro ou um warning? Oh, ele não tem essa definição, né? É por causa que a forma de R. Vou deixar esse negócio bem aqui já. Jesus amado. Deixa esse negócio bem aqui, always on top. E assim, não vou entrar, talvez em outra aula eu entre, mas existem vários processos para você gerar o teu código-fonte. Existe o processo de pré-compilação, onde as instruções para o pré-compilador são feitas para fazer ajustes no programa. Tudo que começa com hashtag é um comando de pré-compilação. Então, antes de compilar, ele executa aquilo dali. Um include é um copy e cole. Então, include stdio.h significa pegue o stdio.h, que são só as definições, não, só as declarações. Declarações. Você declara várias vezes, define apenas um. Pegue o ponto H, que só tem os cabeçalhos, e cole aqui dentro do main. É isso que ele faz. Como ele cola todos os cabeçalhos, ele vai saber que puts existe e puts recebe um string. Como eu não coloquei o não, assim é de lascar, ó. Eu tô para desistir. Tô para ir lá embaixo. Como você não colocou o teu include, ele não sabe como o puts funciona. Pega um projetor para mim, mas tem que ser um que tenha VGA. Porque não vai rolar assim não. Não vai rolar assim não. Ok? Se nós olharmos, mesmo assim eu consigo, porque ele conseguiu criar a função main. Ele não sabia como o puts funcionava, foi na fé, por isso que foi só um warning, mas na hora que ele faz o linker, ou seja, na hora que ele pega os ponto .o e une o teu ponto .o da main mais o ponto .o do stdio e junta essas duas coisas, aí ele consegue achar o puts. Por isso que é só um warning. Como é que eu me livro desse warning? Eu me livro desse warning fazendo o quê? O include. Include stdio.h. Então, na hora que eu faço esse include, ele vai lá no ponto H, pega todos os cabeçalhos de funções e cola aqui. É o que o pré-compilador faz. Como tudo está colado aqui, lá tem a descrição. Ó, pai. Lá tem a descrição de como ele funciona e sucesso. Um outro formato que a gente pode utilizar para gerar o nosso executável, que é o que a gente vai fazer porque é bem mais prático, é usar o make. O que é que o make faz? O make ele é inteligente e ele consegue, por exemplo, descobrir se ele deve ou não deve compilar, como ele deve compilar, dependendo do tipo de arquivo. Então, se eu der um make só, ele vai dizer, ei, não existem alvos. Qual é o nome do meu arquivo aqui? Main, né? Se eu der um make main, a lógica do make é o seguinte, existe algum arquivo cujo nome seja main e tenha qualquer extensão? Aí ele vai achar, opa, tem o main.c. Ah, o main.c. Como é que eu compilo um arquivo .c?
o padrão dele é usar o GCC. Então, se eu der um main.c, ele vai gerar ele vai fazer isso daqui. Monta ele aqui, por favor. Tá certo? Tudo bem? O make é inteligente o suficiente para saber que, ei, não teve alteração no arquivo .c, então não preciso recompilá-lo. Ok? Então o make ele é assim, espertinho. Tudo bem? Então a partir de agora a gente vai usar o make. Se eu der o make main, ele vai dizer compilei o main. Vamos criar outros arquivos. Tudo bem? Vamos fazer assim um vim lib.h. Ok? Vou fazer uma biblioteca, uma função soma. Vocês já fizeram vários arquivos? Nunca fizeram? Alguns já fizeram, né? Ok. Então, eu vou fazer um modo canônico, bem certinho, bem bonitinho, aí depois a gente desanda ele, tá certo? Ok? Então, no modo canônico, o .h tem só, e que agora deu um bug na minha cabeça, definições, declarações, C. Eu estou na dúvida de o que é definição e o que é declaração. A dúvida de que é definição e declaração. Eu estou ficando velho, 10 mil anos ensinando C e eu ainda não decoro isso. Definições e declarações. Declaração. Uma declaração introduz um ou mais nomes em um programa. Ah, tá certo. Declaração, ele cria variável ou cria... Vamos tentar agora. Ui. Eu puxo a mesa. Vale, meu Deus, vou matar um pouco aqui. Mas o cabo de rede não vai. Não, assim vai, assim vai, assim vai. Vai. Com fé. Pera aí. Aperta e a entrada está com uma HDMI. Muda o source, por favor. Foi. Sucesso. Eu tenho que apagar a luz. Eu apago. Deixa eu só ver se eu consigo aumentar esse bicho. Ixi, ele é bom, ó. 1280. Yupi! Ok. Declarar é dizer que ela existe. Definir é dizer o valor dela ou o que ela faz. Você pode declarar a mesma coisa 500 mil vezes, mas definir você só pode definir uma vez. Por exemplo, vamos lá para nossa... Desculpa. Vamos lá para o nosso main, tá certo? Eu posso fazer isso daqui, ó. Int, soma, int A, int B. Posso fazer isso? Não. Eu tô só declarando a função. Eu estou dizendo que a função soma, que deve existir, ela funciona passando um A. Agora eu posso aumentar, né? A função soma que deve existir funciona recebendo um A e um B. Não vou utilizar a função soma. Nesse esquema aqui, eu posso dar aqui o meu make main. Ele conseguiu gerar main. Eu consigo executar main. Eu declarei a função soma. E essa declaração pode acontecer várias vezes.
desde que elas não sejam diferentes. Eu posso declarar múltiplas vezes. Mas só posso definir uma vez, dizer como ela funciona uma vez. Ó, tá vendo? Várias vezes a função soma. Porque eu posso declarar a mesma coisa múltiplas vezes. Vocês não... É porque... Tudo bem, então bora lá. Vamos fazer a função soma aqui? Então, int soma... Vou aproveitar esse aqui que já está aqui, né? Como é que a nossa função soma funciona? Retorne A mais B. Ok? Agora eu posso utilizar a minha função soma. Posso utilizar tanto aqui, não é verdade? printf %d barra n soma de... que foi? É porque para mim C mais esse out é o cara já... Ah, porque vocês viram C em C out? Ah, tudo bem, então é a mesma coisa. C e C++ é a mesma coisa. Então aqui eu vou somar um pouco diferente. 2 e 3. C é mais... As premissas são diferentes. O objetivo de trabalhar em C é você poder esculhambar. Entendeu? Mexer com os tipos, fazer cast da forma como você quiser. Tá faltando aqui um parênteses. Se eu tivesse em C++, seria Cout soma de 2 e 3. Ok? É a mesma coisa. Tá certo? Então, isso é a mesma coisa. Tá bom? Então, várias vezes eu estou declarando, uma vez eu estou definindo e eu estou usando. Essa definição eu posso colocar ela lá embaixo? Vocês que aprenderam funções? Posso. O mais importante é que quando eu chegar na chamada da função, eu saiba como é que ela funciona. Bem aqui eu já sei como é que ela funciona. Isso aí. Recebendo 2 parâmetros. 2 inteiros. Aqui eu tenho 2 inteiros. Sim. Depois ele aprende como é que a função soma funciona, ou seja, a definição da função, e aí quando ele tenta somar, ele consegue. Se eu rodar isso daqui, vai aparecer o quê? Make main ponto barra main. Se eu rodar isso daqui, vai aparecer 5, porque 5 é o quê? A soma de 2 e 3. Ok? Então vamos começar a brincar. Bom? Então, vamos pegar a nossa função soma e botar aqui no lib. Na prática, quando você declarou várias vezes, vai sobrepondo, Não, ele só verifica que já existe e não faz nada. Acontece o tempo todo por quando você dá múltiplos includes. Às vezes você está trabalhando com vários módulos, porque aqui a gente não vai trabalhar no arquivo só, ok? A gente vai trabalhar em vários arquivos. E quando você está trabalhando em vários módulos, é muito comum você fazer várias vezes o mesmo include. Por que eu estou explicando isso logo de cara? Porque vocês vão, quando derem 2 includes e não fizerem as coisas direito, vai aparecer múltiplas definições da função tal. Quando você começa a trabalhar com mais de um arquivo, o erro que mais acontece é isso. Múltiplas funções da coisa tal, de tal coisa. Então, eu estou explicando logo o que é definição, o que é declaração e quando é que as coisas dão conflito. Tudo bem? Então, vamos aqui para a função soma. Int soma, vou trazer ela de lá para cá, tá certo? Int soma, int A, int B. E eu vou implementar logo ela de cara. Retorne A mais B. Então, só para facilitar a visualização, eu vou abrir aqui no VS Code, já que o nosso projetor já permite. Tudo bem? Então, code ponto. Então, aqui está a função main. Ok? Não preciso mais da função soma, não é verdade? Porque a nossa função soma, ela vai estar onde? Em lib.h. Então, lá na main, o que é que eu preciso colocar aqui? Include
aspas duplas, porque é biblioteca local, tá bom? lib.h. Vantagem do VS Code é que ele tem um terminal integrado. Aqui o terminal. Então eu posso rodar os comandos por aqui. Make main, execute o arquivo main. Funcionou. E o que acontece se eu pegar isso daqui e copiar 2 vezes? Lembra que eu disse que o include é copiar colar? O include é copiar colar. Então quando você dá esse include, você está copiando o arquivo todo. Então na hora que você copiar isso daqui e colar aqui 2 vezes, o que é que vai acontecer? Eu vou estar definindo 2 vezes a função soma. E aí na hora que eu tentar compilar essa bodega, o que é que ele vai dizer? Redefinição, definindo 2 vezes, da função soma. Está aqui a função soma 2 vezes, ele não permite que eu coloque 2 vezes a função soma. Qual é a forma canônica de resolver esse problema? A gente separa em ponto H e ponto C. Ok? Então, no ponto H, a gente tem apenas as declarações, int soma, int A, int B, e no ponto C a gente coloca as definições. Então eu venho bem aqui e coloco lib.c. E no meu lib.c o que é que vai ter? A definição da função. Então vamos lá, vamos me acompanhar. O que é que eu tenho? main.c, lib.h e lib.c. Se eu der include 2 vezes nesse cara agora, vai dar pau? Não, porque aqui só tem as declarações. Então eu posso incluir esses caras aqui quantas vezes eu quiser. Poderia ter milhares de includes aqui. Eu posso dar um include nesse cara aqui? Include nele? Então, olha aqui a marmota, tá certo? Posso dar um include, porque o include é um Ctrl+C, Ctrl+V, não é verdade? Isso não é certo, mas eu posso fazer isso. Inclusive eu poderia fazer, por exemplo, se eu quisesse, só isso, porque aí eu já teria a definição. Mas tudo bem. Estão começando a viajar na maionese, né, vocês? Vamos lá. O que é que vocês precisam lembrar até agora? O include é copiar, colar. Tudo bem? Na hora que eu dou include no ponto C, ele vai lá no ponto C e faz o quê? Copia esse cara e cola bem aqui. Resolve o meu problema, trazer a função soma para cá? Resolve. Mas se eu fizer isso daqui, vai dar problema? Vai. Então isso daqui vocês já aprenderam, né? Então eu posso fazer isso, então... Posso, né? Mas se sem querer, em outro módulo, eu der de novo esse include, vai dar problema? Vai. Então se eu tentar fazer a mesma coisa aqui, funcionou. Ele conseguiu compilar, porque não tem nenhum problema de dupla definição, e conseguiu criar. Mas o normal não é esse, porque quando você está trabalhando em vários arquivos, talvez um outro cara precise desse ponto H. Qual é o padrão? O padrão é que eles são compilados só com as declarações e depois são linkados. Tudo bem, então bora lá. Tira isso daqui. Ou seja, a main só sabe das declarações, só sabe de quais as variáveis que existem e como as funções funcionam. Se eu tentar compilar e criar o executável só assim, o que é que vai estar faltando? Vai estar faltando as definições da biblioteca. Então, se eu tentar dar um make do jeito que está aqui, ele vai dizer, ei, referência não definida para soma. Eu não sei como funciona a função soma. E aí a gente vai para o outro processo da compilação.
Eu compilei esse cara, gerei o módulo dele, mas eu não consigo gerar o executável. Gerei o ponto objeto dele, mas eu não consigo gerar o executável. Porque para executar eu preciso saber como funciona a soma. Então, uma forma de fazer isso é na hora que eu compilo, né, eu vou dizer que vou fazer na mão e depois eu faço o make, tá certo? Eu posso dizer que para gerar o meu executável, eu vou precisar de 2 arquivos. Quais são os 2 arquivos que eu preciso? O ponto C e o main.c e o lib.c. Professor, você não precisa colocar o lib.h? Não, porque o ponto H já vem automaticamente quando eu dou o include. Ok? Então eu vou dizer que eu vou precisar do main.c e de quem mais? lib.c para gerar o main. Ok? Main.c e lib.c. O que é que a tua IDE faz que você não enxerga? Ele compila os arquivos em separado. Ele na verdade faz isso daqui, ó. Eu consigo compilar a main? Ele vai tentar. GCC menos, acho que é C. Menos C, main.c. Pronto. Menos C gera só o código objeto. Ele verifica, a main tem todas as declarações que precisa? Beleza, tem. Consegui compilar, gerei o quê? O código objeto da main. Aí eu preciso de qual outro código objeto? GCC-C, lib.c. O lib tem tudo que ele precisa? Tem. Para o código objeto dele. Ele conhece todas as declarações. Para gerar o código fonte, eu preciso de quem? Desses 2 carinhas aqui. Então, na verdade, o meu código fonte é formado pela main.c e pela main.o e pelo lib.o. Isso se chama linkar. Linkar é pegar os códigos, objeto compilado separados e juntar. Você não está vendo, mas ele está linkando aí por default com stdio.o, que está em algum canto aí do teu computador. No Windows seria o ponto A, né, que é a biblioteca dinâmica. Então, nessa hora, ele primeiro faz esse processo de compilação do módulo, dos módulos, e depois une todos os módulos. Nessa hora, ele pega todos os .o e gera dentro de um arquivo só. Ok? Então, professor, eu vou ter que ficar dando esse comando chato o tempo todo? Não. Para isso, que nós podemos escrever um arquivinho, vou apagar essas coisas aqui, certo? Não, vou apagar não. Que se chama makefile, começando com M maiúsculo. Makefile. Provavelmente vocês vão ter que usar isso daí quando forem programar para microcontroladores ou alguma coisa assim. Já usaram ou não? Pronto. Então, o makefile ele define a ordem, os parâmetros, os alvos, os comandos de compilação. Ok? Então tá aqui o teu makefile. A gente vai ver só tipo o makefile mais simples que existe, tudo bem? Que é, o makefile ele é na seguinte sequência. A gente tem um alvo, dependências e uma lista de comandos. Eu posso ter vários alvos. Um alvo pode ter várias dependências e esse alvo pode ter uma lista de comandos. Sei que você não fez o menor sentido isso que eu disse. Tudo bem? Compreensível. Mas a gente vai dizer que para fazer o main... Ixi, ele ficou em cima, não foi? Deixa eu baixar esse negócio aqui. O meu alvo, se eu quiser construir o main, eu vou precisar... Vou colocar nenhuma dependência não. Então toda vez que eu quiser construir o main, eu vou fazer gcc main.c lib.c para gerar o main. Pronto, isso aqui já é suficiente. Então toda vez que você der make, qual é o comando que vai ser compilado, executado? Esse daí, da forma mais simples possível. Então, só isso daqui já é suficiente.
Então, se eu vier aqui e der um make, aí ele vai dizer, ei, não vou gerar main porque o arquivo main já está atualizado. Então, vamos alterar alguma coisa aqui. Vou tirar nota 15, 11 é pouco. Aí você vai lá e dá um make. Ah, tá. No caso aqui, make main. Não, preciso das dependências. Será que no all funciona? Deixa eu falar. No all funciona. Ok? Assim, então assim, o padrão é make all, né? Construir tudo. E aí, quando ele executa, ele vai executar sempre esse comandozinho aqui. Tudo bem? Só o GCC puro, ele não vai te dar os parâmetros, todos os erros, né? Então, uma forma de mandar ele mostrar todos os erros é menos, botar ele na parede, né? Professor, menos all. Diz. Esse make é uma coisa do C? Não. Esse make é uma ferramenta de compilação, ok? Que está no GNU Tools. É utilizado, por exemplo, o make ele é feito pelos compiladores das tuas IDEs. Você não vê, mas ele faz. Certo. Mas aí é só o Visual que tem ou nos outros? Não. O make é a ferramenta que pega e junta todas essas coisas. Então, todas as IDEs estão por baixo dela fazendo o make. Entendeu? Existem ferramentas que montam o make. Tem um monte de coisa. Então, o básico é criar esse arquivo com M maiúsculo. Exato. Aqui tem um tab. Aqui é um all, né, para dizer que é tudo. E esse é o comando que você vai executar. Esse é o simples, super simples, super simples. Ok? Aí você tem que estar com esse arquivo aberto? Não. É só ele estar dentro da pasta. Por exemplo, se eu quisesse que ele compilasse e executasse, ele vai gerar a main e depois vai executar a main. Se eu quiser, por exemplo, uma coisa muito comum também é um clean, né, para limpar as coisas. O que é que eu quero limpar? rm-r, quero limpar o main, quero limpar o main.o e o lib.o. Isso daqui eu não preciso deles, não. Então, sempre que eu quiser limpar o diretório, se eu quiser sorrir, né? Sorrir. Isso aí. Você vai achar dinheiro no chão hoje. Dinheiro no chão. Ok? Então é um alvo, que é o que você vai digitar depois do make. Se você não digitar nada, ele vai pegar o primeiro. Ok? Esse é o alvo. Aquilo que você digitar. E um comando que vai ser executado. É como se fosse o if else aqui. Saca? Então, se eu, dentro dessa pasta aqui, digitar make sorrir, o que vai ser executado? Vai ser executado esse comando. Está aqui o resultado do comando. Se eu der um make clean, o que é que vai ser executado? Para limpar. rm- por exemplo, rf. Para ele não reclamar. Então, se eu der um make clean, apagou todos os arquivos inúteis da minha pasta. Se eu tivesse, por exemplo, fazendo um código que, sei lá, gera vários PNGs e depois junta esses PNGs num arquivo só. Na hora que eu der um make, ele pode atualizar os arquivos, compilar, executar com determinado parâmetro, entendeu? Às vezes a gente fica escrevendo sempre a mesma coisa, né? Então, é tipo um automatizador de compilação, bem simplificado, mas ele faz o processo de automatização. Então, esse é o comando e esse é o alvo e esse é o comando. Acho que por enquanto é só isso que a gente precisa saber, certo? Depois a gente pode ir para coisas mais power-rangísticas. Tudo bem? Só concluir, você tem um computador Windows, eu instalei uma ideia, se você está no Windows, a sugestão que eu faço é instalar o MinGW, não usar a IDE direto, entendeu? Porque o MinGW já vem com o GNU Tools todo,
que são os compiladores e etc. tá. Que, Basta ali abrir o terminal e... né? Se quiser usar a IDE, não tem problema nenhum, tem IDEs muito boas, né? Mas normalmente quando a gente fizer projetos, eu vou mandar... Eu mudei para o Make, porque eu já tive muito problemas de compatibilidade. O código que eu fazia não rodava na máquina de outra pessoa, ou o Qt Creator era muito bugado, ou o Eclipse era muito pesado. Então eu disse, não, eu vou ensinar os meninos na mão, que pelo menos eles vão entender o que é que está acontecendo ali atrás. Depois que você entende o que é que está acontecendo, aí você se dá o luxo de ir para a ideia que você está fazendo. Às vezes o cara termina o curso e não sabe o que é um linker, né? Como é que o código é gerado. A nossa aula daqui a pouco está terminando, né? Então, bora aqui, pessoal. Então, vou deixar só os dois aqui. Ok? Então. Esse on é que toda vida ele vai executar. Ok? O all, exato. Toda vez que você... Make all é o padrão. Se eu der só o make, ele vai executar o primeiro comando, que no caso é o all. O all é uma flag... uma flag default para dizer... Por exemplo, o Visual Studio Code, eu vou passar um arquivozinho para vocês configurarem o VS Code. Ele vai rodar o make, vai pegar os erros e vai mostrar como se fosse uma ideia já dentro das linhas, entendeu? Então a gente vai fazer o makefile que vai trabalhar integrado com o VS Code. Então, professor, por que eu tenho que fazer isso? Porque era muito ruim quando a gente fazia usando o Qt Creator no semestre passado. O CodeBlocks é muito ruim, não sei se você sabe, mas certo? O CodeBlock parece um dinossauro, aquele bicho, né? Velho, todo engessado. Se nós trabalharmos com alguma coisa gráfica, né, é muito ruim esse processo. Então eu vou testar esse semestre, vou testar fazendo na mão e é bem facinho, né? Se você tivesse várias bibliotecas, seria só colocar o nome de todas elas aqui, bem simples, né? main.c, lead.c, teste.c, não sei o que.c, e estariam todos aí. Vai falar assim. Sim. Então vamos abrir aqui. Nós vamos fazer provavelmente quase todas essas atividades. O esquema vai ser, a gente faz uma em sala e vocês tentam fazer uma em casa, ou a gente faz parte da atividade em sala e vocês ficam de terminar a atividade em casa, tá bom? Então se vocês quiserem, por curiosidade, abrir a atividade, já ver o que ela faz, por exemplo a calculadora, né? Como é que a calculadora funciona, o que é a atividade? A atividade é dividida em vários pedaços, tá certo? A primeira é a motivação, é o Lero. A segunda são os requisitos, o que é que o teu projeto, o que é que o teu código deve resolver. Então, você imagina que você é contratado para resolver o problema de uma pessoa e a pessoa precisa dizer, olha, eu quero um código que implemente a calculadora. E os meus requisitos são que a minha calculadora tem bateria e toda vez que a calculadora faz uma operação, diminui 1 na bateria. Se a bateria acabar, a calculadora não funciona mais. Então você vai lá e faz o código que resolve o problema do cara. Ok? Isso para todas as atividades, né? Algumas das atividades já tem tipo assim uma que a gente chama de raio-x, né? Mais ou menos a descrição de quais são os métodos e amanhã a gente fala sobre métodos, sobre O, sobre tudo isso, tá bom? Então, hoje foi mais uma motivação, né? Tipo para você pensar, eu não sei ser. Tudo bem? É porque às vezes a pessoa vai com muita sede ao pote em C++ e as limitações elas são muito anteriores a isso. Entendeu? O que eu percebi foi, para não ter tanta sede assim, ensinar as pessoas com calma, do básico. Então, nós vamos começar na calculadora e a gente vai passar por vários projetos. Normalmente os últimos projetos são Twitter, né? Twitter, a agenda híbrida, WhatsApp e o WhatsApp 2, né? Assim, são as últimas tarefas, então a gente vai normalmente quase mesmo até o finalzinho da disciplina. Então,
Como site de estudo, se você não sabe C++, nunca viu C++, eu vou utilizar os exemplos desse site para ensinar C++. Foi que eu peguei aqui. Ah, tá aqui. Ok? Então esse é o nosso livro de linguagem. O nosso livro de linguagem, para vocês aprenderem a linguagem, é esse site. Okay? Então você imagina que isso aqui é um livro com 300 milhares de capítulos. Okay? A vantagem dele é que todos os exemplos dele são muito bons e os exemplos funcionam. Se você copiar e colar e executar, eles funcionam. Aqueles PDFs malignos e malditos que você nunca consegue botar um exemplo para funcionar, é evitável. Ok? Então... Ok, blá blá blá. Então, se você tiver, assim, eu sugiro que por curiosidade, tudo bem, você abra isso daqui e você comece do 0.1. Não necessariamente tudo é novo para vocês, mas é tão fácil pular coisas importantes, entendeu? Tipo assim, vocês usaram variáveis estáticas quando vocês fizeram FUP? Vocês sabem o que são variáveis estáticas? Algum? Variáveis que dependem de algo que você coloca, elas não vai mudar. Isso são constantes. Variáveis estáticas, elas são variáveis que dentro, se forem globais no módulo, permanecem no módulo, se forem dentro da função, permanecem dentro do escopo durante o tempo de execução do programa. Variáveis externas, entendeu? Então, tem várias outras coisinhas bobinhas que aí eu sugiro vocês darem uma olhada só por curiosidade, para você pensar, vale, eu vi isso, eu não vi isso. Porque, pessoal, assim, eu ainda tenho uns 12 minutos, só para tirar uma dúvida. Eu não tenho a menor pretensão de conseguir ensinar C++ para vocês, ok? Porque ou eu faço um curso de C++ ou eu faço um curso de PO. Então nós vamos aprender o subconjunto de C++, que é importante para desenvolvermos as nossas atividades. Ok, por exemplo, quando a gente chegar aqui, sobrecarga de operadores, só tem um desses que é importante para mim, que é a sobrecarga do operador de saída. Todos os restos não são. Então não faz sentido eu ter que ensinar a matéria todinha para vocês, se eu só vou precisar de um pedacinho dela. Ok? Então, se vocês tiverem interesse, né, se quiserem trabalhar com a linguagem, é uma linguagem muito, 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 muito útil para abrir a cabeça da gente para enxergar o mundo. Normalmente ela é utilizada muito em jogos. A pessoa que trabalha principalmente na parte de shadow, sombra, engine, é muito, muito comum. Quem vai gostar de programar para placa de vídeo, né? Eu tenho um colega que se formou comigo e a área dele é essa, ele está lá no sul, né? Programando para placa de vídeo, também é C++, tudo que envolve alto desempenho acaba caindo nessa linguagem, né? Não é uma linguagem de empresa, para você fazer site, para você fazer... não, é uma linguagem para dispositivos ou de tempo real ou de alto desempenho. Então, por isso que ela tem as suas belezas e complexidades. Ok, então eu vou fazer a chamada aqui. Diz. Tu vai colocar um arquivo para a gente usar o meio do SQL? Eu vou copiar para a própria pasta. Aí amanhã eu ensino como é que funciona. Ok? Amanhã eu ensino como é que funciona. Bom, já vou colocar nessa pasta aqui, né?
Ok, então. Ok, então assim, como é que a gente faz a integração do Make com o VS Code? Quando vocês executarem o VS Code dentro de uma pasta, ele vai criar esse arquivinho bem aqui, ó. .vs Code, tá vendo? Que é um arquivo com as definições do projeto e etc. É só vocês copiarem esse arquivozinho chamado tasks.json toda vez que forem criar um novo projeto. É ele que define que quando você mandar executar, ele vai rodar. Ele vai rodar o. É isso, né? Ele vai rodar o Makefile. E aí, se por acaso acontecer um erro, ele vai mostrar aqui, ó. Está faltando um fecha aspas. Vou mandar executar. Ele roda o comando que eu criei, ó. Tá vendo aqui o comandozinho? Não foi esse comando que a gente criou? E aí os erros que aparecerem, ele vai dizer, olha, tá faltando a patinha do caranguejo para você. E aí ele já compila e executa, porque foi justamente o código que nós colocamos. Compilar e executar. Ok? Então, se vocês criarem novos projetos, a única coisa que você tem que fazer é copiar esse arquivinho tasks.json, ou então copia logo o VS Code, o ponto VS Code para a nova pasta do novo projeto. Ok? Amanhã a gente conversa mais sobre ele. Hoje já estou com minha garganta assim no limite. Então, dei uma olhadinha, tá certo? No Learn CPP. Amanhã a gente começa com a linguagem mesmo. É tudo em inglês? É, tudo em inglês. A vida é assim. Ok? Então, assim, se vocês, povo lindo do meu coração, se vocês tiverem muita dificuldade com inglês, a sugestão que eu faço é: abre no Google Chrome e usa aquela ferramentazinha integrada do Google Chrome de tradução. Não sei se vocês já usaram, né? Hã? Ah, tudo bem. Porque aí no Chrome você chama o tradutor, você abre a página, ele já traduz a página e mostra a página traduzida. E o legal é que ele não traduz os códigos, ele é esperto. Então os códigos eles ficam do jeito certo, tá certo? Então fica aí a dica. E aí, amanhã a gente começa já C++, certo? A linguagem mesmo. Diz. Tô tentando abrir o site. Tô tentando abrir o site para fazer a chamada. Aqui é rápido, só que eu também não deixei nada lá. Se puder levar, eu agradeço. Será que eu consigo aqui? Atualizar a frequência. Atualizar não é aqui não, né? Onde é minha cadastrar a frequência? Tá errado isso daqui, não tá não?
Ah, tudo bem, agora foi. Dia 9 é hoje? Dia 9. Adam, Alisson, Ana Vitória, Anne Caroline, Antônio Cristiano, Antoniago, Calberton, Davi Mendonça, Diego Feitosa, Eduardo Henrique, Elienay, Felipe Alves, Fernando Cavalcante, Lopes, Francisco Jerônimo, Jorge Miranda, Jorge não, Gil Gleison, Guilherme Santos, Guilherme William, Javel, João Paulo Ferreira, João Paulo Oliveira, nenhum dos dois? Não, é João Pedro. Desculpa, João Pedro Oliveira também não está aqui. João Igor também não está aqui. Luzivan, Mariana Duarte também não. Matheus Souza, Stephanie, Wellington. O Matheus Souza está aqui? Tudo bem. Eu queria saber qual a configuração básica que você acha que é boa. Um Celeron. Não, os computadores nos últimos 10 anos não mudaram nada, mano. Assim, mas assim, pra ti, assim, pra quem é da computação, pelo 1 em 5 com 8 GB já resolve todos os problemas. A não ser que você vai fazer programação, tipo computação gráfica, alguma coisa assim mais lombrosa, mas é a configuração default, né? Por quê? É que eu vou comprar um. Eu tava esperando uma aula contigo pra te perguntar, pra saber. Não, a programação não exige nada não. Com programação a gente usa um netbook de 8 GB de HD e o bicho dá conta. O meu i3 travou com o Hello World. Não, tá errado. No Windows. Sim. A culpa é do Windows, não é do teu PC. Ah, você prefere o Ubuntu ou o Windows? 1000 vezes mais. Você pergunta isso? Pergunta, o Windows só serve para quem... Exato.